Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre uma anatomia topográfica e seccional do pescoço, uma prática demonstrativa. Então, a gente vai projetar diversas imagens, diversas fotografias de estruturas da região cervical do nosso acervo do Laboratório de Anatomia aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e observando essas estruturas nós vamos identificar os principais acidentes anatômicos da região cervical. Então nós vamos projetar imagens de ossos, de músculos, de vasos, parte do sistema digestório, parte do sistema respiratório, parte do sistema endócrino. Então, diversas imagens vão ser representadas aqui. Eu vou projetar a imagem, a gente aguarda um pouquinho para vocês se acostumarem com a imagem e a gente vai descrevendo as estruturas mais relevantes e mais importantes, ok? Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? A gente vai ter que reconhecer o segmento do corpo representado. Obviamente, é uma prática demonstrativa de pescoço, então a gente vai ter que reconhecer qual a região cervical que está sendo representada, não é? Principalmente reconhecer o lado da fotografia é o lado direito, o lado esquerdo, a estrutura representada representa uma estrutura do lado direito, do lado esquerdo, quanto existir, né? E também interpretar a imagem, é uma vista anterior, é uma vista lateral, uma vista posterior. Quando for um corte, uma imagem seccional, interpretar que a vista é inferior, certo? Identificar as estruturas que estão sendo demonstradas pelo professor. Não é objetivo nosso aqui esgotarmos completamente as estruturas observadas na região cervical. Eu vou direcionar o nosso conteúdo para o que é mais relevante do ponto de vista clínico e cirúrgico. Compreender a relação das estruturas demonstradas com a peça demonstrada. Então eu vou mostrar algumas estruturas, você tem que compreender aquela estrutura dentro de uma peça num contexto geral. E utilizar o material para correlação com o conteúdo teórico. Vocês devem ter dominado já o conteúdo, razoavelmente o conteúdo teórico em relação à anatomia topográfica e seccional do pescoço, e a gente vai conversar agora com a demonstração das peças, né? Vou demonstrar praticamente este conteúdo, ok? Então, primeira peça demonstrada, né? Primeira estrutura demonstrada na nossa prática de hoje. É uma estrutura óssea, obviamente, uma vértebra da região cervical. E o que chama atenção é que é uma vértebra atípica, uma vértebra que não possui corpo vertebral. A gente tem uma vértebra cervical que ela não possui corpo vertebral. É a primeira vértebra cervical, a vértebra Atlas, não é? E existem algumas estruturas bastante significativas, bastante relevantes para a gente aqui relembrar a anatomia desta vértebra. Observem aqui uma vista superior desse Atlas, né? Eu tenho aqui na parte anterior o arco anterior bem discreto e o arco posterior mais proeminente. Eu continuo tendo também um grande forame vertebral, certo? Processo articular superior que vai se articular com a base do osso occipital, e observe o processo transverso e também um forame no processo transverso. Então, esta demonstração aqui é a demonstração da primeira vértebra cervical. A gente vai demonstrar diversas estruturas ósseas, nós vamos demonstrar diversas estruturas musculares, estruturas nervosas, estruturas do sistema respiratório, do sistema digestório, estruturas vasculares também, além da glândula tireoide que vai ser demonstrada. Então, primeira peça, a gente observa aqui a primeira vértebra cervical, vértebra Atlas, uma vértebra cervical atípica, já que ela não possui corpo vertebral. E agora nós temos uma fotografia da segunda vértebra cervical.
bem diferente da vértebra anterior, e também é uma vértebra cervical atípica. Por que ela é atípica? Ela foge de algumas características. Por exemplo, na segunda vértebra cervical, eu tenho uma estrutura bastante significativa, que seria o processo odontoide, ou dente do áxis, localizado nesta topografia. Então, o que chama atenção na segunda vértebra cervical, ou áxis, seria o processo odontoide, exclusivo da segunda vértebra cervical. Por isso que ela também é chamada de uma vértebra cervical atípica. Então, segunda peça demonstrada, a gente está mostrando agora segunda vértebra cervical, chamada de C2 ou áxis. Aqui uma vista anterior da segunda vértebra cervical. Estou tendo uma vista anterior, vista pela frente desta vértebra cervical, e eu observo aqui o corpo vertebral e a projeção superior do processo odontoide. Esse processo odontoide vai ser muito importante. Ele vai se articular com a primeira vértebra cervical e vai possibilitar uma rotação da cabeça sobre o tronco. Então a gente tem uma articulação entre a primeira cervical e a segunda cervical, uma articulação atlantoaxial, que permite uma rotação da cabeça sobre o tronco, demonstrando aqui o processo odontoide da segunda vértebra cervical, ou áxis, né? Lembrando que nós temos 7 vértebras cervicais. A primeira vértebra cervical, juntamente com a segunda vértebra cervical, são chamadas vértebras cervicais atípicas. E algumas literaturas consideram também a 7ª vértebra cervical atípica. Por quê? Porque ela possui um processo espinhoso bastante alongado, semelhante aos processos espinhosos das vértebras torácicas. É a primeira vértebra cervical que você consegue palpar, né? Esse ossinho aqui localizado posteriormente na região cervical baixa. Esse ossinho, na verdade, seria o processo espinhoso da 7ª cervical. Então aqui, observando o áxis numa vista anterior, relembrando aqui o processo odontoide. E aqui uma vértebra cervical típica, não é? Que apresenta diversas características comuns. Eu tenho o corpo vertebral, eu tenho o forame vertebral, arco vertebral, tenho processo transverso, né? Eu tenho forame do processo transverso. Esse forame do processo transverso nas vértebras cervicais vai ser importantíssimo. Ele vai servir de passagem da artéria vertebral. A artéria vertebral ela vai subir na região cervical, atravessando o interior do forame dos processos transversos. Aqui, observem o processo espinhoso posterior. Ele é bífido ou bifurcado, uma característica também de uma vértebra cervical. Então, demonstrando aqui uma vértebra cervical típica, né? E aqui está demonstrada a 7ª vértebra cervical, uma vista superior, né? Observem que eu estou aqui representando o corpo vertebral, aqui posteriormente o arco vertebral, e o processo espinhoso, ele é bem alongado, certo? Bem alongado, o que traz uma característica também que alguns livros consideram atípica essa vértebra cervical, se assemelha com as vértebras torácicas, ok? Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre os ossos localizados na região cervical e também, depois, a gente vai dar continuidade com músculos, a gente vai falar também sobre vasos, sobre nervos, sobre estruturas viscerais do tubo digestório, respiratório e endócrino, né? A gente tem que fazer uma revisão inicial das estruturas ósseas da região cervical. Além das vértebras, nós temos 7 vértebras na região cervical, nós temos outros ossos. Nós temos as clavículas localizadas no pescoço, mais inferiormente, que na verdade fazem parte do símbolo do membro superior, mas se projetam na região cervical, e um osso-chave também na região cervical seria o osso hioide, que vai servir de origem e inserção de diversos músculos na região cervical.
Aqui eu tenho uma clavícula, um osso importante do pescoço, né? Na verdade, ele faz parte do símbolo do membro superior juntamente com a escápula, mas se projeta na região cervical. E observem que a clavícula ela possui diversas peculiaridades. Ele é um osso, essa clavícula é um osso que possui uma convexidade voltada anteriormente na sua extremidade external. Vai se articular com o externo. Então, ela possui, na sua articulação com o externo, uma convexidade voltada para frente, e aqui atrás, né, vai se articular lá com a escápula. Nessa articulação com a escápula, ela possui uma concavidade voltada anteriormente. Então, uma clavícula direita, observada por uma vista superior, lembrando aqui a extremidade external e a extremidade acromial, a extremidade que vai se articular com o acrômio da escápula. Observe, na extremidade external eu tenho uma convexidade anterior e na extremidade acromial eu tenho uma concavidade anterior. Uma vista superior permite observar que essa clavícula ela é lisa, né? Não apresenta muitas anormalidades. Agora, uma clavícula também direita observada inferiormente, uma vista inferior da clavícula, eu observo alguns sulcos, algumas irregularidades, alguns acidentes anatômicos, né, que vão entrar em contato com estruturas vasculares, principalmente em relação à veia subclávia, que passa inferiormente à região da clavícula. E eu tenho, por exemplo, estruturas bastante importantes que vão entrar em contato com ligamentos, né, principalmente na extremidade acromial, tubérculo conoide, linha trapezoide, que vão entrar em contato com ligamentos responsáveis na articulação do ombro, na sua extremidade acromial. Então, uma clavícula observada numa vista inferior, também a clavícula direita. E aqui um osso-chave da região cervical é um osso localizado anteriormente na região cervical, o osso ióide, né? O osso ióide aqui com uma vista anterior, uma visão anterior desse osso ióide. Observem que o osso ióide ele possui um corpo bastante robusto, localizado anteriormente, e posteriormente ele se projeta na forma de dois cornos, né? Os dois cornos posteriores se projetam posteriormente ao osso ióide. E se você observar com atenção, eu tenho também um outro corno, chamado corno menor. Os dois cornos posteriores são os cornos maiores, né? Eu tenho dois cornos anteriores, que são os cornos menores do osso ióide, que vão servir também de local onde você vai ter inserção de diversos músculos da região cervical anterior, além de alguns ligamentos. Uma peça bastante interessante numa visão profunda, né, da região cervical, observando aqui a cabeça superiormente, parcialmente já dissecada, a região cervical inferiormente, né, e aqui embaixo o início também já do mediastino superior, a região torácica. Observem nessa peça, a gente tem esta vista, né, uma vista lateral do lado esquerdo, uma dissecção profunda, então foi retirado todas as estruturas superficiais e nós pegamos aqui a região profunda da região cervical, né? Aqui na cabeça eu tenho a língua, eu tenho aqui a região cervical com a laringe, aqui evidenciando a cartilagem tireoide, aqui embaixo eu tenho a cartilagem cricoide, a traqueia aqui representada na sua região cervical, chegando aqui no tórax, né? E eu tenho aqui o arco da aorta na região torácica, projetando diversos vasos que vão entrar em contato com a região cervical. Aqui, por exemplo, eu tenho o tronco bracocefálico, a carótida comum esquerda e também a artéria subclave esquerda, que vão se dirigindo superiormente, ascendendo pela região cervical. Então, uma peça de uma dissecção profunda da região cervical, onde a gente consegue identificar aqui
anteriormente a laringe e mais inferiormente a traqueia, alguns vasos de relevância arteriais que vão ascender pela região cervical. Esta mesma peça numa vista mais anterior, né? O pescoço ainda se encontra virado, mas estou tendo uma vista mais anterior aqui da parte inferior com o arco da aorta, apresentando aqui o tronco bracocefálico, carótida comum esquerda e artéria subclara esquerda. Observe aqui superiormente a cartilagem tireoide, uma parte aqui da glândula tireoide, revestindo aqui anteriormente a traqueia na região cervical, descendo aqui a traqueia, ela entra na região torácica, entra no mediastino superior na região torácica. Aqui uma imagem bastante interessante, uma imagem seccional no corte sagital, mediano, né, na região cervical. Retirei a parte direita, estou tendo essa vista lateral, certo? E observe aqui na região cervical a laringe, bem representada aqui anteriormente. Esta parte aqui seria a parte anterior, aqui a parte posterior, né? Então, a laringe representada aqui anteriormente, com a visualização da epiglote, primeira cartilagem ímpar da laringe, localizada mais superiormente. Eu tenho aqui parcialmente a visualização da prega vestibular e da prega vocal. E inferiormente eu tenho aqui a cartilagem tireoide e mais embaixo a cartilagem cricoide. E observem que inferiormente à cartilagem cricoide eu tenho o início da traqueia aqui representada. Porém, esta peça, neste corte, traz uma vista bem importante, muito relevante em relação à topografia das vértebras cervicais. Se você olhar com atenção, né, a gente vai ter algumas vértebras cervicais bem visualizadas, né? Eu tenho, por exemplo, condição de observar aqui vértebras cervicais, os corpos das vértebras cervicais. Superiormente eu tenho a primeira vértebra cervical, que não tem corpo, eu posso ver aqui o arco anterior e o arco posterior. Segunda cervical, eu vejo aqui o áxis, terceira vértebra cervical, quarta, quinta, sexta e sétima vértebras cervicais. Daqui para baixo, a gente já começa a identificar as vértebras torácicas, né? Observem também a topografia da medula espinal. Então, medula espinal atravessando o interior do canal vertebral, localizado também aqui nas vértebras cervicais, uma porção cervical da medula espinal. E esta é uma imagem super relevante, uma aproximação da imagem anterior, né? Onde a gente observa aqui, novamente, um corte sagital. Esta parte do corte aqui é a parte posterior, aqui a parte anterior. Eu estou tendo uma vista lateral desse corte, né? E observem aqui, nesta topografia, a região da cabeça, a base da cabeça, o osso occipital, e aqui a projeção do arco posterior da primeira vértebra cervical, do atlas, né? Então, o arco posterior do atlas, aqui na frente eu tenho o arco anterior do atlas, uma parte aqui do processo odontoide do áxis, né? E observem esta estrutura aqui, a cisterna magna, né? Cisterna muito importante quando a gente precisa fazer alguma coleta de líquor, uma coleta de líquor localizada aqui na base da cabeça, né? Então aqui é a cisterna magna, onde você vai encontrar o líquido cefalorraquidiano, né? E esta punção é uma punção bastante complexa, onde eu vou margear a primeira vértebra cervical inferiormente aqui ao osso occipital e vou acessar esta cisterna, possibilitando a coleta do líquor.
Aqui uma peça sintética, uma vista também anterolateral da região cervical. Observem a demonstração das vértebras cervicais e a gente vai lembrar que a artéria vertebral, o ramo da artéria subclávia, penetra aqui no forame dos processos transversos, atravessa esses forames até entrar aqui na base do crânio por intermédio do forame magno, né? E a gente lembra que possuímos diversas raízes nervosas, tanto sensitivas quanto motoras, que vão formar ali os nervos cervicais, ok? Relembrando que nós possuímos 7 vértebras cervicais, mas 8 segmentos medulares cervicais, né? Então, demonstrando aqui a emergência dos nervos cervicais e aqui a passagem da artéria vertebral pelo forame do processo transverso das vértebras cervicais. Uma avaliação também da primeira costela, já na região torácica, e aqui a clavícula se articulando anteriormente com o manúbrio do externo. Uma melhor vista dessa clavícula, né? Uma clavícula aqui do lado direito. Observem a convexidade anterior na extremidade external e a concavidade anterior na extremidade acromial, que vai se articular principalmente com o acrômio da escápula, né? Aqui também é uma peça nossa do laboratório que está localizada dentro de um aquário, né? A gente consegue identificar aqui superiormente a laringe. Na parte mais inferior eu tenho já a traqueia, né? E os vasos importantes do mediastino que vão entrar em contato com a região cervical. No caso aqui, eu tenho ramos do arco da aorta e eu tenho duas veias importantes, as veias braquiocefálicas, a veia braquiocefálica esquerda e a veia braquiocefálica direita, que vão se juntar formando aqui a veia cava superior. Então, a peça aqui está sendo possibilitada uma vista anterior, afastei os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, para a gente identificar essas estruturas já ao nível do mediastino. E, consequentemente, na região cervical, eu consigo identificar aqui uma porção da traqueia e também da laringe. Bom, falei de diversas estruturas ósseas localizadas na região cervical e agora a gente vai dar continuidade falando de alguns músculos importantes. Não é objetivo a gente esgotar completamente os músculos da região cervical. Existem inúmeros músculos na região cervical, a gente vai dar uma ênfase em relação a músculos mais importantes do ponto de vista clínico e cirúrgico. Aqui a gente tem demonstrado diversos músculos na região cervical, né? Eu tenho, por exemplo, o músculo-chave da região cervical, que é esse músculo aqui, que é o músculo esternocleidomastoide. Então, o músculo-chave da região cervical é uma vista na região cervical anterior do lado esquerdo. Obviamente, eu fiz uma dissecção um pouco mais profunda, retirei pele, tecido subcutâneo superficialmente, retirei o músculo mais superficial, que é o músculo platisma, e estou vendo aqui, estou observando o músculo esternocleidomastoide vindo da região posterior da cabeça e descendo até a clavícula e até o osso externo na região torácica. É um músculo-chave, né? E observem que esse músculo ele tem uma relação com a veia jugular externa. A veia jugular externa atravessa superficialmente o músculo esternocleidomastoide, ok? Observando a peça, eu consigo identificar também alguns músculos infraioides, né? Ou seja, aqui eu vou encontrar o osso ióide, aquele osso também localizado na região cervical anterior. Abaixo do osso ióide eu encontro os músculos infraioides. O mais anterior e mais superficial seria o músculo que vai do externo até o osso ióide, ou seja, o músculo esternoióide, esse músculo aqui. Lateralmente ao músculo esternoióide, eu vou encontrar o músculo omoióide, esse músculo aqui parcialmente seccionado, né? Mais profundamente, eu vou encontrar
entre o osso externo e a cartilagem tireoide, o músculo esternotireoide, e entre a cartilagem tireoide até o osso ióide, o músculo tireoide. Então, são 4 músculos infraióides que são observados aqui. Músculo esternoióide, músculo omoióide, o seu ventre superior, eu tenho músculo esternotireoide e o músculo tireoióide, aqui observando parcialmente o osso ióide aqui representado, né? Na base da cabeça aqui a gente consegue identificar também o ventre anterior do músculo digástrico, é um dos músculos supraioides. Mas o que chama atenção nessa peça seria principalmente aqui o músculo esternocleidomastoide, né? Aqui a mesma peça, numa vista um pouco mais próxima, né? Identificando novamente o músculo esternocleidomastoide, a relação desse músculo com a veia jugular externa. A veia jugular externa passando superficialmente ao músculo esternocleidomastoide. Essa é uma peça bastante complexa, uma dissecção de tórax, um corte transversal de tórax, né? Onde eu estou tendo uma vista inferior dessa estrutura torácica que chega aqui embaixo, porém vem da região cervical. Eu estou observando aqui a traqueia, né? Já numa vista inferior dessa traqueia, eu observo aqui a bifurcação em brônquios, né? Broncofonte direito e broncofonte esquerdo. Aqui, posteriormente à traqueia, eu vou encontrar o esôfago, né? Que também possui uma região, uma parte cervical. Porém, essa peça que chama atenção aqui são os ramos do arco da aorta, né? Tronco braquicefálico direito, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Uma peça com uma vista bastante complexa, uma peça com uma vista inferior, né? Estou observando a parte de baixo da peça que está colocada sobre a bancada. Esta aqui será a parte anterior da peça, essa aqui é a parte posterior. Novamente, é uma peça de topografia da região cervical. Então, uma região cervical também esquerda, com uma dissecção um pouco mais profunda, retirado aqui platismo. Estou observando uma vista lateral na região cervical do lado esquerdo. Observem aqui. Posteriormente, eu vou encontrar o esternocleidomastoide, um músculo importantíssimo, e a relação com a veia jugular externa. Observem também os músculos infraioides nessa topografia. Eu tenho músculo esternoioide, eu tenho músculo omoioide, o seu ventre superior, e aqui embaixo a projeção do seu ventre inferior. E eu tenho também aqui atrás outras estruturas vasculares, artéria carótida comum, artéria carótida externa, artéria carótida interna, ok? E diversas outras estruturas localizadas aqui inferiormente. Por exemplo, eu tenho aqui a artéria subclávia, com alguns ramos, artéria ou tronco tíleo-cervical e tronco costo-cervical. Mas o que chama atenção aqui mesmo seria o músculo esternocleidomastoide, músculo importante na região cervical, né? Aqui uma vista um pouco mais aproximada da mesma peça. A gente considera essa peça bastante complexa de identificar as estruturas, né? Uma vista cervical também do lado esquerdo. Eu tenho aqui anteriormente, estaria pescoço anterior e face, posteriormente a região da nuca.
anteriormente a região da face do pescoço, parte da frente do pescoço e posteriormente a região da nuca. E observem aqui, bem demonstrado o músculo esternocleidomastoide e a relação da veia jugular externa, passando superficialmente ao músculo esternocleidomastoide. Aqui o pescoço visto posteriormente, né? Eu tenho diversos músculos na região cervical posterior, são músculos menos importantes do ponto de vista clínico e cirúrgico. Porém, eu tenho que relembrar desse músculo da região do dorso, o músculo trapézio. Esse músculo trapézio também vai se projetar em direção à região cervical posterior, que é um músculo bastante interessante. Se eu retirar o músculo trapézio da região cervical, eu vou encontrar outros músculos, né, mais profundos ao trapézio. São músculos que têm uma importância mais secundária. Eu tenho semi-espinal da cabeça, semi-espinal do pescoço, longuíssimo da cabeça, longuíssimo do pescoço, são músculos mais secundários, né? Mais importante seria a identificação aqui do nosso bem conhecido trapézio, né? Então, falei de vértebras cervicais, falei de osso ióide, falei de clavícula, falei de diversos músculos, principalmente músculos infra-ióideos, falei também do músculo esternocleidomastoide, falei do músculo trapézio, falei já de veia jugular externa, né? Artérias que se originam no arco da aorta, que vão subir, né? E aqui a gente demonstra a artéria carótida comum do lado esquerdo, né? Então, também é uma artéria ramo do arco da aorta que vai ascender, vai subir pela região cervical e vai se dividir em artéria carótida interna, que vai entrar na base do crânio, e aqui a artéria carótida externa, que vai emitir diversos ramos para a região cervical. E caminhando juntamente com a artéria carótida, eu tenho aqui a veia jugular interna dessa vez, né? Enquanto que a veia jugular externa caminha superficialmente ao músculo esternocleido, eu tenho a veia jugular interna, que é uma veia profunda localizada na região cervical. Ela vai caminhar no interior da bainha carotídea, juntamente com a artéria carótida. Observando com atenção, eu tenho aqui o nervo vago, que também caminha no interior da bainha carotídea. Então, uma dissecção bastante complexa, bastante profunda na região cervical. Observo aqui a artéria carótida comum, a bifurcação entre a artéria carótida externa e a artéria carótida interna, e aqui a veia jugular interna. A veia jugular interna, ela vai descendo profundamente na região cervical e ela, no momento que se juntar com a veia subclávia, ela se transforma em veia braquiocefálica, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aqui também uma dissecção bem profunda da região cervical do lado esquerdo. A face estaria localizada nesta topografia, aqui é a região cervical anterior, região cervical posterior. Estou tendo uma vista esquerda e observo aqui a artéria carótida comum se bifurcando em artéria carótida interna e artéria carótida externa. Na artéria carótida externa eu tenho diversos ramos. Eu tenho, por exemplo, na região cervical, a artéria tireoideia superior, que vai irrigar a parte superior da glândula tireoide. Eu tenho a artéria lingual, que vai em direção à língua, né? Artéria occipital, artéria auricular posterior. Eu teria aqui também a artéria facial, que foi parcialmente seccionada para a gente identificar as estruturas mais profundas. Aqui, a artéria temporal superficial. São alguns ramos da artéria carótida externa. Uma peça bem complexa,
uma vista da região cervical, uma dissecção profunda da região cervical, né? Uma vista lateral do lado esquerdo, também com uma boa projeção superior, onde a gente consegue identificar aqui a artéria carótida comum nesta topografia, subindo, se diferenciando em artéria carótida externa e artéria carótida interna. Eu identifico também a artéria subclávia. Porém, esta imagem aqui eu preparei com especial interesse para a gente identificar aqui um ramo da artéria subclávia que vai subir e vai atravessar o forame dos processos transversos. Foi uma dissecção muito trabalhosa, eu tive que cortar os processos transversos das vértebras cervicais para identificar a artéria vertebral atravessando, né, nesta topografia bem profunda. Observando com atenção, eu vou encontrar também o plexo braquial, né? Ramos do plexo braquial seccionados nesta ilustração, nesta figura aí, fotográfica. Inferiormente eu vou encontrar a clavícula, preservada aqui nesta peça. E aqui eu vou encontrar a veia jugular externa, afastada das estruturas, né, juntamente com o músculo externo cleidomastoide. E agora sim, uma peça bastante complexa, uma peça de um corte transversal ao nível da coluna cervical, ao nível do pescoço, né? Estou vendo a peça por baixo, uma vista inferior desta peça seccionada, dessa peça no corte transverso, onde eu vejo aqui a medula espinhal na sua porção cervical, eu vejo aqui a artéria vertebral atravessando aqui o forame do processo transverso, né? Eu tenho diversas estruturas localizadas anteriormente, eu tenho, por exemplo, a faringe localizada nesta topografia, e eu tenho a laringe localizada anteriormente, né? Mas, de especial interesse, eu vou identificar veia jugular interna e artéria carótida. E observe as estruturas em comparação com o músculo externo cleidomastoide. Então, o músculo externo cleidomastoide ficaria localizado superficialmente essas estruturas. Do lado esquerdo, a gente consegue ver isso muito bem. Vou voltar aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver isso muito bem. Relação da veia jugular interna, artéria carótida comum, ok? Músculo externo cleidomastoide, uma visão de um corte transversal, e aqui a veia jugular externa, né? Um corte mais inferior, né? Um corte inferior da região cervical, já no início, na transição da região cervical com a região torácica, onde a gente observa de especial interesse aqui a laringe localizada anteriormente, o esôfago já posterior, né? E aqui a bainha carotídea com a veia jugular interna e artéria carótida, né? Relação destas estruturas muito importantes. Observem que a veia jugular interna ela é mais lateral, mais calibrosa do que a artéria carótida. Aqui a gente está conseguindo identificar a bifurcação da artéria carótida em artéria carótida externa e artéria carótida interna. Também um corte de uma secção transversa da região cervical, né? Um corte mais inferior, onde a gente já observa a traqueia na topografia anterior e o esôfago na topografia posterior. E observem aqui a relação da veia jugular interna e artéria carótida comum, no caso aqui representando o lado esquerdo.
uma peça bastante interessante, bastante relevante também da região cervical. O que chama de interesse nessa peça seria esta glândula localizada aqui próximo à traqueia, seria a glândula tireoide, os dois lobos da glândula tireoide, né? Aqui o lobo direito da glândula tireoide e o lobo esquerdo da glândula tireoide. Então, um corte transversal da região cervical, retirei a parte de baixo, estou tendo uma vista inferior da parte de cima aqui, restou, né? E aqui a gente vê a bainha carotídea e adjacente aqui à região da traqueia, a glândula tireoide, o lobo direito da glândula tireoide, aqui a bainha carotídea do lado esquerdo e também o lobo esquerdo da glândula tireoide. Posteriormente a gente vai encontrar o esôfago, aqui vértebra cervical com o corpo da vértebra, arco da vértebra e o processo espinhoso, medula cervical, medula espinhal, sua porção cervical. Aqui um corte mais superior, né? Observando aqui ao nível da cartilagem tireoide, onde a gente observa a laringe. Aqui posteriormente eu vou encontrar a faringe, né? Observando novamente a bainha carotídea e o músculo esternocleidomastoide, músculo importantíssimo da região cervical. Esta peça é uma peça muito difícil de vocês identificarem as estruturas. É uma peça de uma dissecção profunda da região cervical. Retirei todos os músculos superficiais, né? E estou observando aqui uma região super relevante, super importante, né? Uma parte profunda da região cervical, uma dissecção bastante complexa, né? Temos aqui o espaço interescalênico, onde você vai ter a emergência do plexo braquial. Então, o plexo braquial está aqui demonstrado. Eu tenho aqui músculo escaleno anterior e músculo escaleno médio, né? Entre esses dois músculos, um espaço interescalênico, onde você vai ter a saída, né? A saída do plexo braquial. E observe também, projetando para o espaço interescalênico, eu tenho a artéria subclávia nesta topografia. E esta peça também é uma peça bastante dissecada, bastante manipulada, né? Estou tendo uma vista anterior da região cervical do lado direito, estou tendo uma vista anterior e observa aqui o músculo superficial da região cervical, músculo platisma. Então, o músculo platisma é um músculo subcutâneo localizado aqui na região cervical. Ele está parcialmente seccionado, né? Onde a gente observa profundamente o músculo platisma, esse outro músculo aqui que é o músculo esternocleidomastoide, né? Observando com muita atenção, você vai encontrar aqui as duas veias braquiocefálicas, né? Se juntando aqui, formando aqui a veia cava superior. Então, a região do mento, do queixo, do cadáver, aqui a gente vai encontrar o músculo platisma. Outra imagem da região cervical, uma dissecção bem profunda, demonstrando também do lado direito, músculo esternocleidomastoide. Eu vou encontrar aqui veia jugular externa, passando superficialmente ao músculo esternocleido. E agora a gente afastou, rebatemos o músculo esternocleidomastoide e a gente observa aqui a veia jugular interna, né? A veia jugular interna caminhando juntamente com a artéria carótida, né? No caso aqui representando a artéria carótida comum. Uma vista do lado direito, né? Observem aqui
do lado direito eu tenho um tronco braquiocefálico, artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Observando com muita atenção, a veia jugular interna chega na veia subclávia, né? Forma aqui a veia braquiocefálica direita, que vai se juntar com a veia braquiocefálica esquerda, formando aqui a veia cava superior. Imagem semelhante mostrando aqui a formação da veia cava superior, veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda. Bom, já falei de diversas estruturas, estruturas anatômicas de significância para a clínica e para a cirurgia, e agora a gente vai projetar laringe. Então observe aqui um corte, né? Onde a gente abriu a região cervical, retiramos apenas estruturas da via respiratória e eu coloquei essa estrutura em cima de uma bancada e fotografamos numa vista anterior. Então eu tenho aqui a demonstração da laringe, com alguns músculos que vão entrar em contato com essas cartilagens da laringe. Observando aqui inferiormente, eu já encontro a traqueia e aqui na região da topografia do tórax, a bifurcação da traqueia em brônquios. Uma vista lateral desta laringe. Observem aqui, laringe, uma vista lateral. A gente vai conseguir identificar aqui a cartilagem tireoide, a lâmina da cartilagem tireoide, aqui a cartilagem cricoide e aqui a traqueia. Traqueia, lembrando que ela possui uma parte cervical e depois uma parte que se projeta em direção à região torácica. Observem que posteriormente à traqueia eu vou encontrar também o esôfago nesta topografia aqui. Uma vista bastante interessante, bastante relevante, né? Uma vista anterior da laringe. Estou identificando aqui a cartilagem tireoide e também identifico aqui anteriormente localizado na região cervical, fica localizada anteriormente à traqueia, eu vou encontrar a glândula tireoide. Então não confundam cartilagem tireoide, um dos componentes da laringe, com glândula tireoide, um dos componentes importantíssimos do sistema endócrino. A glândula tireoide fica localizada anteriormente à traqueia. Aqui a traqueia é representada e posteriormente a gente vai conseguir identificar uma parte do esôfago. Observe que a laringe, né? Eu vou encontrar uma projeção bastante relevante, bastante importante na união das duas lâminas da cartilagem tireoide. Eu vou encontrar uma projeção que eu chamo de proeminência laríngea, ou pomo de Adão. Novamente aqui a laringe representada com a sua cartilagem tireoide, a glândula tireoide mais inferiormente, observando aqui o início da traqueia e dando uma ênfase aqui em relação a esse osso. Tem uma estrutura óssea recoberta por diversos ligamentos, por diversos músculos, o osso ióide, né? E observando com muita atenção, tem uma membrana entre a cartilagem tireoide e o osso ióide. Membrana tireoióidea, né? Membrana bastante interessante. Inferiormente à cartilagem tireoide, eu vou encontrar aqui a projeção, um pedaço da cartilagem cricoide. E entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, eu vou encontrar uma outra membrana cricotireoidea, que é local comum para uma cricotireoidostomia, né? No caso de uma via aérea acessória que precisa ser organizada com muita rapidez. Posso fazer uma cricotireoidostomia, acessando aqui a via respiratória, permitindo, né, um fluxo de ar no caso de uma obstrução alta. Aqui é uma vista posterior
né, da laringe com uma secção longitudinal. Então, cortei a laringe posteriormente, abri essa laringe e estou observando por trás da laringe, né? Observem aqui a cartilagem epiglote, né? Eu vou encontrar aqui embaixo cartilagem tireoide, uma vista posterior da sua lâmina. E observem aqui as pregas, prega vestibular e prega vocal. Então daqui para cima seria o vestíbulo da laringe, entre as pregas vestibulares e as pregas vocais o ventrículo da laringe e abaixo das pregas vocais a cavidade infraglótica. São as subdivisões da laringe. Uma outra peça também na mesma projeção, né, onde a gente consegue identificar a cartilagem epiglote, a primeira cartilagem ímpar da laringe, e aqui embaixo pregas vestibulares e pregas vocais, do lado esquerdo e do lado direito, né, uma vista posterior da peça. Observem aqui a lâmina da cartilagem tireoide seccionada, né? E aqui embaixo uma projeção da cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide ela forma um arco que vai envolver completamente a laringe, enquanto que a cartilagem tireoide não. As suas lâminas se projetam posteriormente, mas elas não são unidas na sua face posterior. Aqui uma peça relevante, uma peça importante, mostrando aqui a glândula tireoide. Glândula tireoide, no caso aqui, uma glândula tireoide aumentada, né? Eu tenho esta glândula aqui, neste caso, bem aumentada, mas observem a relação da glândula tireoide numa vista anterior em contato com a traqueia posteriormente. Agora um corte sagital, né, onde foi feito esse corte mais ou menos próximo ao nível mediano. A gente consegue identificar aqui a parte anterior, a laringe e o início da traqueia. E observem, em relação com a árvore respiratória, que fica localizada anterior, eu tenho posteriormente o esôfago, né? Aqui representado. Observando com atenção, eu vou encontrar também aqui a cartilagem epiglote. Cartilagem epiglote aqui representada, né? E observando lateralmente a laringe, vou encontrar a prega vestibular e a prega vocal. Também é um corte com uma aproximação do corte anterior e a gente vai encontrar as estruturas no interior da laringe, né? Este é um corte bastante interessante que atravessa as vértebras cervicais. É um corte sagital mediano, né? Uma vista lateral esquerda desse corte, né? E coloquei esse corte para a gente relembrar aqui processo odontoide do áxis. Então aqui seria a segunda vértebra cervical e, se você observar com atenção, arco anterior do atlas e arco posterior do atlas. Aqui você tem a junção do tronco encefálico com a medula espinal, a sua porção cervical, vértebras cervicais C3, C4, C5, C6 e C7. Corte bastante interessante. A gente consegue identificar aqui na parte anterior tubo respiratório e também o tubo digestório, formando aqui a laringe e o esôfago, né? Bom, falei sobre diversas estruturas de relevância clínica e cirúrgica da região cervical, né? Falei de parte óssea, falei de parte muscular, falei de parte respiratória,
falei de parte do sistema digestório, parte vascular com artérias e veias, falei de alguns nervos de importância, principalmente nervo vago que vai atravessar a região cervical, medula espinal com as suas raízes medulares da região cervical e também de glândula tireoide. Espero que a prática demonstrativa tenha sido útil e vocês vão correlacionar esse conteúdo com também o conteúdo teórico. Grande abraço!